que é o presbítero Daniel. Vamos nossa Bíblia em João. João, capítulo é o primeiro, né? O João. Evangelho de João. Eu pretendo ser breve, já que eu já tomei bastante tempo. E me encontro alegre, porque a palavra do Senhor está se cumprindo a cada dia. A palavra do Senhor vem se cumprindo a cada minuto. Coisas que eram absurdas, hoje está tão presente em nosso meio. Breve virá. O Rei dos Reis vai voltar. Evangelho de João, capítulo 6. Irei ler todo o versículo. O versículo 1 vai dizer o seguinte: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia. Tinha visto sinais miraculosos que ele operava nas outras operava milagres e curas nos enfermos. Então Jesus subiu a um monte e assentou ali, e com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que lhe se aproximava, e disse a Filipe: onde compraremos pão para toda essa gente para comer? E ele perguntava isso somente para testar, pois já sabia o que ia fazer. Respondendo Filipe: 200 denários de pão não seria o bastante para cada um deles recebesse um pedaço. Outros discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz com 5 pães de cevada pequeno e 2 peixinhos. Mas o que isso é para tantas pessoas? Disse Jesus: mandai o povo assentar. E havia grande grama naquele lugar, e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e deu graça e repartiu os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, eles disseram aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que não se perca. Recolheram e encheram 12 cestos de pedaços e 5 pães de cevada, e sobrejavam o que haviam comido. E vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disse-lhe: este é o verdadeiro profeta que há de vir ao mundo. Jesus, sabendo que viam o fim de proclamá-lo como rei, tomou-se em retirar sozinho para o monte. Só até aqui, e essa é a palavra. A Bíblia está nos dizendo que era grande multidão. E não havia alimento para todos. E Jesus faz a pergunta. E Jesus faz essas perguntas para saber o que nós, aqueles que estavam lá, vão fazer da sua fé. Até onde vai a nossa fé? Jesus passava por uma cidade e havia uma mulher. E ela clamava por sua filha que estava endemoniada. E Jesus ignorando. E quando Jesus falou com ela: não é bom
tirar a mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. E ela falou assim: meu Senhor, até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus falou: não vi tamanha fé. Às vezes as situações que acontecem na nossa vida é para nós ver até onde vai a nossa fé. Jesus sabe que nós precisamos ter mais fé. A Bíblia, ele fala que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, diremos a esse monte, se lançará ao mar e para o outro lado ele fará. Imagine como seria a nossa fé. E estamos vivendo tempos que a fé é algo sobrenatural e difícil de acontecer. Porque hoje a verdade se encontra com a mentira e vice-versa. Hoje você não sabe se a verdade é verdadeira ou se é uma invenção. Está tudo misturado. O povo está confuso, não sabe se aquilo que é... Porque hoje é tanta filosofia, hoje muitos descrentes da Bíblia, porque tem muitas teorias que provam o contrário. A Bíblia fala que haveria esses tempos, mas nós devemos ficar com a fé em Cristo Jesus, na sua palavra, a única e genuína fé. E quando Jesus chama e pergunta isso para eles, ele fala assim: eu só tenho 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos, não é nada para uma multidão de 5 homens. E a Bíblia vai falar que 5 homens não está contando com mulheres e nem crianças, em outra passagem. Nessa aqui não está dizendo, mas em outros textos, Mateus, em outras que tem, vai dizer que fora 5.000 homens havia mulheres e crianças. Porque na antiguidade não somavam-se as mulheres e nem as crianças. Então, vamos acreditar que aqui tem muito mais do que apenas 5. E eram só 5 pães e 2 peixinhos. O interessante é que, embora pouco, Jesus manda trazer. Ele dá graça aos pais. Em outras milagres que Jesus vai falar, ele levanta os olhos e começa a orar e fala: Pai, sei que estás comigo. Apenas faço essa oração para que eles vejam o seu poder, para que a fé deles possa aumentar. Ele levantava e agradecia para que outros pudessem fazer o mesmo e agradecer. Por que eu falei nesse texto e nessa pequena passagem? O que Deus tem te dado? Esperamos coisas muito grandes do Senhor. Temos muitos sonhos. Queremos muita coisa. Mas o Senhor tem dado tantas coisas e não percebemos. E achamos que são pequenas. Tem pessoas que não conseguem agradecer pelo pouco que Deus, aparentemente é o pouco que Ele tem, que para Ele é pouco, mas o seu vizinho, nossa, se eu pudesse ter apenas o que ele tem. Aquilo que talvez para algumas pessoas seja pouco, para outros é o céu, é algo muito grande. E nessa passagem, como outras, Deus nos mostra e nos faz entender que nós devemos ser gratos por tudo o que Deus nos deu. Quantos já ouviram essa terapia de casal? E Casados para Sempre vai dizer muito isso. O teu marido imprestável, de repente é o sonho de uma outra pessoa, né? O Casados para Sempre vai dizer: eu não é. Eu não sou o Bicho Macedo não, mas eu, às vezes... O que acontece nisso? Ah, minha mulher faz nada, só reclama. Quantos já ouviram o testemunho? Isso é tenebroso, mas quantos já ouviram? Pessoas falando mal do seu cônjuge, e a outra ali, amigo, vai mesmo, mas é mesmo, eu não aceitaria, eu não deixaria. Aí ela vai mesmo, vai seguir a sua vida, eu mereço coisa melhor. Isso homem também, né?
Aí o cara vai lá, a mulher vai lá, se precipita. Vou mesmo, vou chutar o pau da vaca, vou chutar o balde. Semanas depois, está lá. Oi, amiga, sumiu. Eu casou. Você não falou nada, eu casei. E quem é o seu marido? Aí vai ver lá no Facebook. Meu marido, o melhor marido do mundo. Aí ela vai ver lá. O marido que era imprestável. Ou a mulher, ou vice-versa. Eu estou falando isso porque uma colega minha, a minha patroa, ela comprou um carro, um reboque, e o reboque só deu prejuízo para ela. Ela falou, não quero isso, não quero mais isso, vendeu, vai. O rapaz que comprou, sorrindo de orelha a orelha, nunca tive um carro melhor do que esse, nunca mais deu problema. É o valor que nós damos àquilo que Deus nos dá. Às vezes, para algumas pessoas, aquilo é imprestável. Para você é imprestável, para outras pessoas. Mas aquilo vai dar para quem tem um valor. Já viu aquele negócio que não vale nada? Mas a pessoa cuida com tanto zelo que você fala, nossa, eu não sabia que isso fazia isso. Nossa, isso fazia isso. Eu passei a vida toda com isso. Eu não sabia que isso que tinha esse benefício. Jesus nos mostra em todo momento que nós devemos ser gratos. Grato pelo fôlego de vida. Grato pelo aquilo que Deus nos deu de misericórdia e para fazermos. Pessoas que às vezes não sentem gratidão por ter um lar espiritual. Não se sente grato por pastores, por profetas, claro, que tem muitos dizendo que são judeus e não são. Mas há outros que pagam preço. E os que pagam preço não tem a multidão de pessoas seguindo. Hoje seja grato a Deus por ter, pastor Ronaldo, que existem pessoas que não conseguem nem ter um minutinho com o pastor. Pastor, eu quero falar com o pastor. Fala com a secretária. Procura na agenda. Semana que vem eu estou viajando. Se der, tem uma fila aí, eu te atendo. Então, devemos ser gratos. Grato pelas pessoas que de bom grado nos atendem. Eu passei por uma situação um tempo atrás, né? Guerra espiritual, familiar. E no mesmo instante nós fomos amparados. Naquele dia nós tivemos o prazer de ter famílias na nossa casa. Né? Foi a primeira vez que eu vi o irmão Jovenilson, nossa irmã Adriana, o irmão André com a sua esposa, o pastor. Eles pararam tudo para nos socorrer. Somos gratos. Claro que nós precisamos fazer muito mais, né? Mas devemos ser gratos por tudo. Por pessoas que pagam preço, por oram. Às vezes pessoas que a gente vai sentir falta, né? Mas eu sempre, desde quando eu entrei aqui na igreja, eu pensava nisso. Falei, nossa, essas balinhas um dia vai fazer muita falta. Mas por quê, Daniel? Você já estava pensando? Não, porque nós temos validade. E hoje aquilo que é tão normal, que temos em abundância, um dia acaba. Então devemos ser gratos e a cada minuto agradecer e aproveitar o que temos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes hoje estamos sofrendo, mas até no sofrimento devemos ver algo bom para aquilo ali nós superar. Quantos já ouviram aquilo? Amanhã você vai ouvir isso, vai rir daquilo. Mas hoje não conseguimos nem ouvir de tanta tristeza. Mas amanhã, quando tudo passar, nós achamos até um momento para rir de muitas coisas. Porque tudo passa. Mas a palavra do Senhor, essa não passa. E hoje, como Jesus falou, devemos ser gratos. Gratidão por tudo.
Conta-se uma história de uma mulher que tinha um seu filho. E aquela criança, de uma hora para outra, volta de 5 anos de idade, mais ou menos, 10, eu não lembro. Eu sou muito ruim de história, essas parábolas. E essa criança adoeceu de um estado vegetativo e foi desenganada. E ela buscava, ela orava, procurou todas as situações para reverter o quadro. Mas a única palavra que ela recebeu do médico: não tem condições, vai acabar. Não tem cura, não volta. E ele tem poucos dias de vida. Naqueles poucos dias de vida, ela parou de se lamentar. Ela parou de reclamar, de discutir com Deus por que daquilo que estava acontecendo. Por quê e por quê? Naqueles momentos finais, ela decidiu agradecer pelo aquele momento, pelos 10 anos que Deus tinha proporcionado para ela da vida daquela criança. E ela agradecia cada momento, dos momentos do que Deus já tinha feito e tinha deixado ela viver com aquela criança. E o Senhor reverteu o quadro. Deus fala algo para o profeta, para o rei Ezequias, e fala para o profeta, vá ao rei Ezequias. Fala para ele que ele terá que botar sua casa em ordem, que não viverá, ele morrerá. E Ezequias vai, recebe a notícia, começa a chorar, e vira para o lado e começa a lembrar a Deus de tudo que ele já tinha feito para Deus, e era temente. E Deus reverteu o quadro. Às vezes nós temos que entender se vale a pena. Porque às vezes, quantos já ouviram essa palavra e a pessoa está orando, não quero, e Deus fala, eu quero. Às vezes a pessoa está vendo a outra sofrer, a pessoa está encamada a vida toda e está sofrendo, e a pessoa não quer abrir mão. Senhor, cura, e a pessoa está puxando, não deixando ir. Deus, eu quero acabar com esse sofrimento, mas a pessoa está, mas por conta de uma oração, Deus não permite que aquela pessoa vá, mas ela continua sofrendo, por causa da fé, pela esperança da outra. Mas é sofrimento. Quando a pessoa entende, faça a sua vontade e não a minha, aquele sofrimento cessa, Deus leva. Por isso que a oração de Deus, a oração do Pai Nosso, ela é forte desde o início ao fim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade e não a minha, porque a minha vontade é limitada, a minha vontade é uma visão passageira, eu só vejo até ali, mas a visão de Deus é mais além. Deus não queria que o rei Ezequias sofresse o que ele ia sofrer em 15 anos de vida. Talvez se o rei Ezequias não tivesse virado para o lado e pedido, Israel não tinha sido tomada, ele não tinha passado para os espias da Babilônia, aonde que ia o reino dele, o que era a riqueza dele. E o profeta chega, e ele deslumbrado, mostrando tudo, e o profeta fala, o que foi que você mostrou para eles? Quem são eles? São visitantes da Babilônia. E o que você mostrou para eles? Aonde ia o poderio de Israel, aonde ia o meu reino, quantos ouro nós temos. O Senhor manda te dizer que o que você mostrou será dividido entre os messas e os persas. Então que seja feita a vontade de Deus e a nossa, e que devamos ser gratos. Gratidão, como aquele hino que diz, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-nos Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, Senhor. Que nós devemos ser gratos. Eu sou grato por tudo que Deus me deu. Minha esposa diz que eu gosto de coisas velhas. Não, eu não gosto de coisas velhas. O Senhor me permitiu chegar até ali. Ser fiel no pouco, que no muito. Como você vai saber desfrutar do melhor de Deus, e se aquilo não vai te corromper, se você não honra nem as coisas pequenas que tem?
Às vezes a pessoa tem uma ansiedade tão grande de ser rico, de ser poderoso, mas para quê? Para comprar carros luxuosos? Para viajar para Miami? Quando Deus nos faz poderoso, com condições, é para abençoar a outros. Eu penso assim. Porque nós seremos aqueles que abençoará a outros. Aquele que dá até um copo de água fresco tem galardão. Que nós devemos ser gratos. Eu agradeço uma oportunidade em nome de Jesus. Desculpa estar tomando tempo. Tá? Passar para o nosso pastor. Eu tenho que falar uma coisa. O meu esposo, se ele tiver um Fusca ou qualquer um carro, para ele é o maior carro do mundo. Eu fico boba, assim, sabe? Ele é muito grato. Ele é muito... É assim, se ele tivesse só esse microfone aqui, fosse dele, não existiria microfone melhor. Ele, zelo. Eu acho muito legal. Glória a Deus por isso. Eu gostaria de chamar o pastor aqui na frente para dar o término ao culto. E louvo a Deus pela vida do meu esposo, porque eu aprendo muito com ele. Muito com ele. Falei, gente, como é que pode dar valor a um negócio desse? Ele dá. Ele é muito grato a Deus. Pode ter algo mais simples. Para o Daniel, tanto faz ele morar num barraco de estuque ou numa mansão, para ele tem o mesmo valor. É incrível. Não é assim, exaltando ele não, mas a humildade, assim, o jeito, sabe? Glória a Deus. Pastor Ronaldo, nosso presidente, amado pastor, com a oportunidade aqui de terminar nosso culto. Venha, abençoado de Deus. Pastor. Agradecemos assim a palavra, né? Uma palavra boa, que o irmão trouxe para nós. E que Deus continue abençoando a vida do Daniel, presbítero. Ele tem um jeito assim de cativar as pessoas, através da palavra, né? Palavra gostosa de ouvir. E Deus continue abençoando a vida dele, avaliando. Irmão, que Deus trouxe para nos abençoar aqui, são bênçãos neste lugar. Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Nós estamos tristes, né, pela a ida, partida do nosso irmão Almeiro, nosso velhinho que estava sempre conosco, né? E Deus levou ele para o céu. Ele vai levar cada um e ficamos tristes porque não estamos preparados para a morte. Muitos, né? O homem, Deus fez o homem, mas o homem é uma coisa que ele não está preparado para esse momento. Mas Deus é maravilhoso, né? Se ali Eva e Adão não tivessem comido aquele fruto, que quando Deus falou que tiraria eles dali, porque eles tomariam o caminho da árvore da vida, porque somos vitoriosos em nome de Jesus, e a vitória é nossa. Por isso nós nos alegramos e agradecemos a Deus por tudo que Deus fez por nós. Assim nós vamos orar. Soberano Deus, Deus eterno, Pai que estás no céu, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez por nós. Ó Pai querido, pela morte ali do Calvário, quando o Senhor entregou Jesus na cruz do Calvário e nos deu, ó Pai querido, a chance de ter vida eterna através da morte vicária do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Assim, ó Pai querido, nós nos alegramos, nós aguardamos o momento em que a hora em que o Senhor vai nos levar, como o Senhor levou o nosso irmão Alamiro, e tem levado muitos. Assim, ó Pai querido, estamos
estaremos aqui nessa terra há bom tempo. E cremos, ó Pai querido, que num tempo, numa hora e no momento o Senhor também vai nos levar. E dali nós vamos aguardar o momento e a hora em que naquele dia o Senhor vai fazer a chamada, e ali do pó da terra nós vamos levantar, que a sua palavra vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16, assim, e o homem está, naquele momento o homem vai assim aguardar aquele momento em que nós vamos ressuscitar. O homem salvo em Cristo Jesus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e vão subir para o céu para encontrar com Cristo nas nuvens. Mas eu creio, Pai querido, se neste momento agora o Senhor vier, o salarido das trombetas tocar, eu tenho certeza que eu vou encontrar com o Senhor Jesus no céu. Oh Jesus querido, muito obrigado. Assim, ó Pai querido, nós só temos que agradecer ao Senhor. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. E a graça redentora de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo, não só hoje, mas para todo sempre. Que o povo de Deus diga: que Deus abençoe a todos em nome.